O livro de Urântia, documento 25.1. Os servidores de Avona. Embora recebam o nome de servidores, estas criaturas intermediárias do universo central não são servas no sentido mais comum da palavra. No mundo espiritual não existe algo como o trabalho servil. Todo o serviço é sagrado e apaixonante. E os seres das ordens mais elevadas tampouco desdenham as ordens inferiores de existência. Os servidores de Avona são o resultado de um trabalho criativo conjunto dos 7 espíritos mestres e seus colaboradores, os 7 diretores supremos de potência. Essa colaboração criativa é a que mais se aproxima do modelo para a longa lista de reproduções de ordem dual dos universos evolucionários, estendendo-se desde a criação de um brilhante estrela matutino, pelo enlace de um filho criador com um espírito criativo materno, até a procriação sexuada em mundos como Urântia. O número de servidores é prodigioso e mais deles estão sendo criados todo o tempo. Surgem em grupos de 1000, no terceiro momento que se segue a reunião dos espíritos mestres e dos diretores supremos do poder, na sua área conjunta no distante setor norte do paraíso. Cada quarto servidor criado tem um tipo mais físico do que os outros. Isso é, em cada 1000 deles, 750 são aparentemente fiéis ao tipo espiritual, mas 250 são de natureza semifísica. Essas quartas criaturas, de algum modo, são de ordem dos seres materiais no sentido que isso tem em Avona, sendo mais semelhantes aos diretores físicos do poder do que aos espíritos mestres. Nas relações de personalidade, o espiritual é dominante sobre o material, ainda que não pareça ser assim agora em Urântia, e na produção dos servidores de Avona. A lei do predomínio do espírito prevalece. A proporção estabelecida é de 3 seres espirituais para um semifísico. Todos os servidores recém-criados, junto com os guias dos graduados recém-surgidos, passam pelos cursos de aprendizado que os guias seniores continuamente dirigem em cada um dos 7 circuitos de Avona. Os servidores são designados, então, para as atividades às quais estão mais bem adaptados, e já que são de 2 tipos, o espiritual e o semifísico, há poucos limites ao tipo de trabalho que esses seres versáteis podem fazer. Os grupos mais elevados ou espirituais são seletivamente designados para os serviços do Pai, do Filho e do Espírito, e para o trabalho dos 7 espíritos mestres. São despachados em grande número, de tempos em tempos, para servirem nos mundos de estudo que circundam as esferas sedes centrais dos 7 superuniversos, os mundos devotados ao aperfeiçoamento final e à cultura espiritual das almas ascendentes do tempo, as quais se estão preparando para avançar até os circuitos de Avona. Tanto os servidores espirituais quanto os seus semelhantes mais físicos são designados como assistentes e associados dos guias dos graduados, na ajuda e na instrução das várias ordens de criaturas ascendentes que alcançaram Avona e que buscam alcançar o paraíso. Os servidores de Avona e os guias dos graduados manifestam uma transcendente emoção no seu trabalho e uma afeição comovente uns pelos outros, afeição que, ainda que espiritual, vós só podereis compreender por meio de uma comparação com o fenômeno do amor humano. Quando os servidores são despachados em missões além dos limites do universo central, como frequentemente ocorre, a sua separação dos guias tem um aspecto divino comovente, mas eles partem com alegria e não com tristeza. O júbilo de satisfação por prestarem deveres elevados é a emoção preponderante dos seres espirituais. A tristeza não pode existir em face da consciência do dever divino fielmente cumprido. E quando a alma ascendente do homem se coloca perante o juiz supremo, a decisão de importância eterna não será determinada por êxitos materiais, nem por sucessos quantitativos. O veredito que reverbera nas altas cortes declara: muito bem, servidor bom e fiel, tu tens sido fiel em alguns pontos essenciais. Tu passarás a ter predomínio sobre as realidades universais. No serviço do superuniverso, os servidores de Avona são sempre designados aos domínios presidido pelo Espírito Mestre, ao qual eles mais se assemelham pelas suas prerrogativas de espírito em geral e em especial.
eles servem apenas nos mundos educacionais circunvizinhos das capitais dos 7 superuniversos, e o último relatório de Uversa indica que quase 138 bilhões de servidores estavam servindo nos seus 490 satélites. Eles abraçam uma variedade sem fim de atividades ligadas ao trabalho desses mundos educacionais, que compreendem as superuniversidades do universo de Orvonton. Ali permanecem como companheiros vossos. Eles desceram do domínio da vossa próxima carreira para estudar-vos e inspirar-vos com a realidade e a certeza da vossa graduação final de saída dos universos do tempo para os domínios da eternidade. E nesses contatos, os servidores ganham aquela experiência preliminar de ministração às criaturas ascendentes do tempo, que é de tanta ajuda no seu trabalho subsequente nos circuitos de Avona como colaboradores dos guias dos graduados ou servidores transferidos, como os próprios guias dos graduados.